Bem-vindos ao canal Berço à Beia das Graças. Meu nome é Luciana Cordeiro e estamos no programa Psicologia e Graça. Nós já estamos unidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nós estamos no nosso 5º módulo, Sentido Cristão do Sofrimento Humano, na nossa 2ª aula. Vamos falar um pouco hoje sobre aceitação do sofrimento e vamos começar dizendo sobre o sofrimento que pesa. Que sofrimento é esse que esmaga o ser humano? Pois é, eu começo com a seguinte frase que vai aparecer para você aqui e você escreve no seu caderno, que é a seguinte frase: o sofrimento que mais nos faz mal é aquele que recusamos. É exatamente o sofrimento que nós não aderimos, que nós nos revoltamos. Já fazendo um link com tudo aquilo que fizemos, tudo aquilo que falamos nas últimas aulas, na última semana, falamos bastante sobre nos revoltar com o sofrimento, o contexto da resignação sobre o sofrimento e acolher o sofrimento. A diferença desses 3 movimentos da alma humana em relação ao sofrimento. Então, é importante compreender uma coisa aqui nessa aula. Quando estamos em uma situação de sofrimento, o que nos faz mais mal não é tanto o sofrimento em si, mas a nossa recusa em acolher. Então acontece que quando a dor bate na nossa porta, parece que acontece uma tensão dentro de nós que enrijece o nosso coração. E a não aceitação do sofrimento tem o poder de aumentá-lo. É impressionante ver na sociedade de hoje como as pessoas se tornam infelizes nas situações mais cotidianas, devido a uma mentalidade hedonista na nossa sociedade. Ou seja, o que é uma mentalidade hedonista? Onde o sofrimento é um mal e deve ser evitado a qualquer custo. Então, a sociedade hedonista, essa fala filosófica, né? O hedonismo, essa escola filosófica, é onde nós, na verdade, algo só é bom para o ser humano se tem alguma coisa gratificante, se existe um prazer por trás. Então, o que é doloroso, o que é desconfortável, o que precisa de sacrifício é dispensado. É exatamente isso que nós vemos na fala das pessoas e na vivência das pessoas desse tempo. Ou seja, quando a dor ela entra, quando a dor bate na nossa porta, por coisas pequenas no nosso dia a dia, é engraçado como as pessoas, literalmente, elas se dizem, elas não têm ânimo, né? Perde-se o ânimo do nada, só porque, na verdade, foi contrariada, porque as suas expectativas não foram supridas, porque aquelas ideias não se concretizaram. E a gente vai entendendo que nós parece que nos movemos em torno do prazer. Nós não sabemos fazer as leituras espirituais do desconforto. E aí eu já provoco o seu coração a pensar nisso, né? Quando o desconforto, de alguma forma, por causa de uma emoção, né? Ela bate em nós, chega na gente. Como que eu faço essa leitura? O que isso significa para mim? Não é? Então, quem adota, preste atenção, minha gente, quem adota uma postura de sempre fugir da dor, sempre está fugindo da dor, de aceitar somente aquilo que é agradável, essa pessoa colocará sobre si mesma, mais cedo ou mais tarde, uma cruz muito pesada. Porque é verdade que o ser humano pode fingir que aquela dor, aquele sofrimento não está ali. Ele parece até que mente sobre ele mesmo, né? Mas vai ter uma hora, vai existir um momento que ele vai ter que olhar para a realidade. Não vai ter jeito. E então, quando ele olhar para a realidade, aquilo vai ficar muito mais pesado do que era. Por quê? Porque, na verdade, durante muito tempo na minha vida eu sempre fugi. Eu não enfrentei, eu sempre fugi da dor. Então, hoje é necessário eu e você, nós refletirmos sobre essa mentalidade hedonista que faz uma forma de pensar, né? Parece que as coisas estão sempre ruins quando não acontece a minha vontade.
As coisas sempre estão muito ruins, talvez desgraças estão acontecendo, porque simplesmente a coisa não aconteceu da maneira que eu quis, que eu planejei, ou que se algum afeto, né, alguma emoção está aqui instalada no meu coração, uma angústia está instalada no meu coração, e só por isso eu entendo que aquela realidade é uma realidade ruim. Parece que já está como uma crença. Existe uma correlação direta para nós. Talvez é nesse momento que a gente tem que parar e pensar, será que é isso mesmo? Será que quando a angústia bate no meu coração é significado? Eu posso fazer uma correlação com algo de ruim que esteja me acontecendo? Será que é proporcionalmente direto uma coisa com a outra? Ou não? Ou na verdade a graça está ali, só que revestida de angústia. E eu preciso somente, na verdade, olhar para aquilo e perceber que eu preciso agora viver um outro momento de ensinamento. Eu preciso olhar para mim mesmo com mais lucidez, perceber o que em mim essa angústia está dizendo sobre mim mesmo, sim, e até mesmo sobre o outro, sobre a minha realidade. O problema é que nós queremos sempre agora levar o sofrimento para longe, né? Sempre. Na verdade, a nossa resposta diante da dor, na maioria das vezes, é sempre repudiar o sofrimento, que ele acabe rápido, eu não quero vivê-lo. E nessa tentativa de acabar rápido com o sofrimento, eu perco as graças. Eu perco as graças de Deus. Porque as graças estão ali, porque tudo é graça. E se tudo é graça, por que nós não nos debruçamos diante daquilo que nos causa um pouco mais de desconforto? E aí vamos vendo que sofremos até mesmo pelos nossos egoísmos, né, gente? Sofremos pelos nossos egoísmos e pelas nossas infantilidades. Você não acha isso? Vou trazer uma frase de Jacques Philippe. Ele fala um pouco sobre isso que estamos comentando, que o verdadeiro mal não é tanto o sofrimento, mas o medo dele. O verdadeiro mal não é tanto o sofrimento, mas o medo. O medo que nós temos de sofrer. Não é assim? Então, Luciana, como que nós conseguimos fazer esse movimento da alma em direção à aceitação do sofrimento? Sim, se acolhermos, né, na confiança e na paz o sofrimento, ele nos faz crescer. Talvez é algo que nós precisamos construir, uma forma de pensar dessa forma, desse jeitinho, né? O sofrimento, ele nos faz crescer, ele não te esmaga para te levar para um lugar ruim, não. Ele te faz crescer, ele te educa, ele te purifica. O sofrimento, ele nos ensina a amar, gente, de uma forma desinteressada. Mais do que isso, o sofrimento, ele nos faz pobres, humildes e sensíveis àqueles que estão próximos de nós. O sofrimento, ele sempre vai levar a mim e você para um lugar, uma versão sempre melhor para aqueles que sabem sofrer com dignidade. Então, o medo do sofrimento, ao contrário, né? Ele faz um movimento contrário na alma, ele enrijece o coração. Ele faz com que a pessoa ela fique na vitimação, ao contrário, literalmente ao contrário, né? Se num movimento onde eu aceito o sofrimento, esse sofrimento ele me eleva à indignidade, esse sofrimento me ensina, me educa, num outro lado, ao contrário disso, o sofrimento me coloca na vitimação. E aí vem todos os movimentos de justificação, de doença, né? Onde eu vou me prostrando, eu vou me questionando, eu acho que isso não é para mim. E, na verdade, eu vou só me iludindo, né? E mentindo para mim mesmo, como eu disse. E hoje, eu trago a vida de Jó. Sim, a vida de Jó. Um exemplo belíssimo na Bíblia sobre o sofrimento, por exemplo, né? A vida de Jó foi uma vida de perdas, né? Num determinado momento, Jó sofreu muitas perdas, até chegar nas perdas dos próprios filhos. Imagina, o sofrimento dessa vida, da vida de Jó, foi assombroso, né? Até chegar também ao ponto de uma doença repugnante. Mas mesmo assim, Jó não desistiu de Deus.
Jó não negou a Deus. E no nosso cotidiano, como que isso é aplicável? Então, diariamente nós passamos por uma série de situações, né, que nos roubam a paz. E eu preciso agora estar atento a essas situações que me roubam a paz. Eu quero perguntar para você, né, quais são as situações que te roubam a paz? Talvez de uma forma tão rápida, né? Talvez você estava tão bem, daqui a pouco você está tão estranho, está tão mal. E você tem que perguntar por que isso está me roubando a paz, né? Eu permito que isso me roube a paz? E aí, nessas situações que nós podemos nos permitir, nos deixar ser conduzidos, ou pela graça do Espírito Santo, ou nos tornar escravos dos nossos sentimentos e medos, correndo um grande risco de perder totalmente o foco de Jesus. Então, hoje também, essa é uma grande interrogação, né? Eu me permito diante das situações que talvez me desinstalam um pouco, né? Eu permito ser guiada pelo Espírito, me submeto a esse Espírito, clamo a esse Espírito, ou eu me permito alimentar os meus medos, os meus sentimentos e fico à mercê deles. Eu vou terminar essa aula dizendo um versículo de Jó. Sim, capítulo 1, versículo 21 diz assim, Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Jó, que via a graça de Deus em tudo. E a palavra de Deus se encarna quando existe uma mulher e um homem de Deus que consegue ver e pelo menos mergulhar para encontrar a graça de Deus em tudo. Tem momentos da nossa vida que a graça não está tão clara, mas é exatamente nesse momento que você é convidado a entrar em intimidade com o Senhor. Assim como o Jó conseguiu dar graças a Deus, glorificar a Deus em tudo, porque a vida é passageira, né? E só vai restar, na verdade, no final, o bem que semeamos. E você? Você consegue dar graças? Qual o movimento do seu coração quando alguma coisa desconfortável, aparentemente, bate na sua porta do seu cotidiano, do seu dia a dia? Como você responde? Você fica à mercê dos seus sentimentos? Ou você consegue se submeter ali à ação do Espírito Santo e clamar a graça de Deus sobre você? Deixar essa pergunta já impulsionar o seu coração aí, tá bom? Então, você achou o conteúdo dessa aula relevante para a sua caminhada de fé? Se você gostou, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para receber os avisos dos próximos vídeos. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que, ao você clicar nesse link, você é direcionado a um WhatsApp exclusivo Psicologia e Graça. Eu agradeço mais uma vez a sua presença nessa aula. E nós vamos permanecer unidos, reunidos em nome desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.